E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das rotas mais famosas e importantes da teologia cristã, o chamado Caminho Romano da Salvação. Pensa nele como um GPS espiritual, uma série de versículos do livro de Romanos que traçam um mapa claro, passo a passo, para a gente entender o plano de Deus para a redenção. Então, bora começar essa viagem. Olha só o nosso roteiro, o mapa da nossa jornada de hoje. Primeiro a gente vai para o ponto de partida, para entender a condição humana. Depois vamos chegar numa bifurcação no caminho, onde a gente vai ter que olhar para a consequência e para a provisão divina. Em seguida, vamos explorar o passo da fé, que é a resposta necessária. E finalmente a gente chega ao destino final, para entender a paz e a segurança que essa jornada toda nos oferece. E então, vamos lá. Nossa primeira etapa, o ponto de partida. Porque em qualquer viagem, a primeira coisa que a gente precisa saber é de onde exatamente estamos saindo. E teologicamente falando, isso significa olhar de frente para a condição universal da humanidade. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Antes da gente sair correndo atrás de uma solução, a gente precisa ter um diagnóstico claro do problema. Afinal, por que a salvação é tão necessária assim? É justamente por aí que o apóstolo Paulo começa a sua argumentação lá em Romanos. E aqui está, o primeiro marco do nosso caminho, o diagnóstico bíblico. Presta atenção. Todos pecaram. Essa afirmação é radical, é universal. Ela não aponta para um grupo ou outro, mas para a humanidade inteirinha. Ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora. Essa é a base, o fundamento de tudo que vem a seguir. Agora, a coisa fica ainda mais interessante quando a gente vai para o original, sabe? A palavra grega para pecado aqui é o verbo hamartanó. E o que isso significa? Literalmente, errar o alvo. Imagina um arqueiro que prepara tudo, puxa a corda, solta a flecha, mas ela não acerta o centro. Pecado, então, não é só quebrar uma lista de regras. É, fundamentalmente, errar o nosso propósito original de viver em comunhão com Deus e refletir a glória dele. Certo. E quais são as implicações disso na prática? Bom, são 3. Primeiro, a universalidade. O problema é de todo mundo, sem exceção. Segundo, a separação espiritual. Ao errar o alvo, a gente se distancia da presença de Deus, da fonte da vida. E terceiro, e isso é crucial, a incapacidade humana. Essa condição nos deixa de mãos atadas. A gente não consegue consertar a situação sozinhos. Nenhum esforço nosso consegue fazer a flecha voltar para o centro do alvo. Com esse diagnóstico bem claro, o nosso caminho agora se divide. A gente chega numa verdadeira bifurcação. De um lado, a gente tem a consequência natural e justa do pecado. Do outro, uma provisão divina que ninguém esperava. É um ponto de virada na nossa jornada. O texto continua com uma lógica, olha, implacável. Se o pecado é uma espécie de trabalho contra o propósito de Deus, então ele tem um pagamento, certo? E esse pagamento, esse salário, é a morte. E não pensem nisso como um castigo aleatório, mas como resultado direto, a consequência merecida de uma vida desconectada da fonte da vida. E aqui, mais uma vez, a língua original nos dá uma clareza impressionante. A palavra grega para salário é opsionion. Sabe o que era isso? Era o pagamento dado a um soldado romano, o soldo dele. Era algo conquistado, merecido pelo serviço. Isso só reforça a ideia de que a morte, seja espiritual, física ou eterna, não é um acidente de percurso, mas a paga justa pela nossa rebelião. E é aqui, uau, que a narrativa dá uma virada espetacular. O versículo não termina na consequência. Paulo coloca lado a lado, em contraste absoluto, o que a gente ganhou por esforço próprio, o salário da morte, e o que a gente recebe de graça, o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Pensem bem, esse talvez seja o contraste mais poderoso de toda a Bíblia. O que nós merecemos versus o que Deus oferece. Mas como essa oferta de vida é possível? Este versículo é o coração do Evangelho. A prova do amor de Deus não apareceu quando a gente estava bem, quando a gente merecia. Não. Foi exatamente no nosso pior estado, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa foi toda de Deus. Ele não ficou esperando a gente melhorar. Ele agiu no meio da nossa bagunça para nos resgatar. Então, vamos analisar um pouco a mecânica dessa provisão divina. Primeiro, a graça substitui o salário. Ou seja, a salvação é um presente, não tem nada a ver com merecimento. Segundo, a morte de Cristo foi substitutiva. Ele morreu por nós, o que significa que ele morreu em nosso lugar, pagando a dívida que era nossa. E terceiro, e isso é teologicamente genial,
Na cruz, a justiça de Deus, que exige o pagamento pelo pecado, e o amor de Deus, que quer nos salvar, se encontram e se abraçam perfeitamente. Certo, então a gente já viu. Temos um problema universal e uma provisão divina incrível. Mas como essa provisão se torna nossa de fato? Isso nos leva direto para a nossa terceira etapa, o passo da fé. Porque o presente está ali, oferecido para todo mundo, mas ele precisa ser recebido. Esse versículo é de uma clareza, de uma praticidade impressionante. Ele detalha exatamente qual é a resposta humana necessária. Não se trata de fazer 1000 obras ou rituais complexos, mas de uma resposta que tem duas partes: uma convicção que vem de dentro do coração e uma declaração que vai para fora, com a boca. Vamos detalhar isso um pouquinho? Crer no coração não é só eu acho que isso é verdade. É uma confiança total, uma entrega da vida à verdade de que Jesus morreu e ressuscitou por nós. E confessar com a boca é o resultado disso, é o reconhecimento público dessa nova realidade. Jesus não é só um salvador, ele é o Kyrios, o Senhor, o soberano de toda a nossa vida. E a beleza disso tudo é a sua universalidade. A promessa não é para alguns poucos escolhidos, é para todo aquele. Não existe barreira de etnia, de passado, de status social. Invocar o nome do Senhor é o grito de uma alma que finalmente reconhece que precisa de ajuda e confia na provisão de Deus. É um convite de portas abertas para todo mundo. Ok, e o que acontece depois que esse passo de fé é dado? Agora sim, a gente chega na nossa última etapa, o destino final. Quais são os resultados imediatos e a segurança a longo prazo para quem decide entrar nesse caminho? O primeiro resultado é gigantesco. Nós temos paz com Deus. Antes, por causa do pecado, a humanidade vivia num estado de inimizade com Deus. Pela fé, essa guerra acaba, a gente é reconciliado. E tudo isso acontece por meio de um ato que a teologia chama de justificação. A palavra grega para justificar é dikaio. E, gente, isso é fundamental. É um termo legal, jurídico. Pensa num tribunal. Justificar não significa que Deus nos torna perfeitos num passe de mágica. Significa que o juiz divino bate o martelo e nos declara justos, inocentes. Não com base no que a gente fez, mas porque outra pessoa, Cristo, já pagou a nossa pena. Nosso status legal muda de culpado para inocente. Então vamos dar uma olhada no nosso mapa de novo e recapitular a jornada até aqui. A progressão é perfeitamente lógica. A gente começou com um diagnóstico. O problema é universal. Vimos a consequência, o pecado gera morte, depois a provisão divina, o amor que se prova na cruz, em seguida, a nossa resposta, a fé é o caminho, e por fim, o resultado imediato, paz com Deus. Mas a história não termina só com a paz. Ela culmina nessa declaração de segurança que é de tirar o fôlego. Depois de explicar todo o plano da salvação, Paulo explode em confiança. A salvação não é uma coisa frágil que a gente pode perder a qualquer momento. Ela está ancorada no amor inabalável de Deus. E olhem só a lista que Paulo faz. É como se ele quisesse cobrir todas as bases, esgotar todas as possibilidades. Ele fala das dimensões da existência, nem morte, nem vida. Do mundo espiritual, nem anjos, nem demônios. Do tempo, nem o presente, nem o futuro. De forças invisíveis, nem poderes. E do espaço, nem altura, nem profundidade. A conclusão é total. Nada, absolutamente nada em toda a criação pode quebrar esse vínculo. E assim a gente completa a nossa jornada. O caminho romano é, no fim das contas, um convite. Ele começa com uma honestidade brutal sobre a nossa condição, a miséria do pecado. Mas ele não nos abandona lá. Ele nos guia passo a passo até o destino final. A certeza, a segurança inabalável do amor eterno de Deus, que a gente só encontra em Cristo. E a gente termina com uma provocação, uma reflexão. Vimos o mapa inteiro, o problema, a solução, a resposta e a segurança. A teologia é clara, a promessa é profunda. A pergunta que fica então é pessoal. Se toda essa jornada cósmica de redenção começa com um único e simples passo de fé, qual é o significado desse passo para cada um de nós hoje?